Vamos falar sobre a manifestação de ontem? Todo mundo falando sobre isso. Flopou ou não flopou? Tem comparação com a manifestação do Bolsonaro? Não tem, né? Isso significa que estão medindo as forças aí entre esquerda e direita no nosso país. Quem está faturando? Vamos entender melhor o que aconteceu ontem nessa manifestação na Avenida Paulista. Uma manifestação que pedia o fim da anistia, um ato contra a anistia, na verdade não é o fim, né, mas nem começou ainda, mas está em discussão, um ato pedindo para que não haja anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Esse ato foi realizado nas vésperas desse dia 31 de março, que é hoje, né, que completa 61 anos do golpe militar de 1964. Então os manifestantes também trouxeram essa história do perigo de uma ditadura, o risco que nós sofremos aqui em 22, quando houve uma tentativa de golpe que está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, esse ato de ontem, segundo o monitor do debate político da USP e do SEBRAP, reuniu 6.600 pessoas. Mobilização organizada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e convocada pelo deputado federal Guilherme Boulos. Ele discursou afirmando que o público presente era maior do que a manifestação bolsonarista em Copacabana, no último dia 16, só que naquele dia esse mesmo monitor trouxe um número muito diferente, 18.300 pessoas no ato lá em Copacabana, e que teve 3 vezes mais público do que na Avenida Paulista. Os manifestantes de ontem se concentraram na Praça Oswaldo Cruz, no começo da Avenida Paulista, marcharam em direção ao Distrito Policial de número 36 no Paraíso, o prédio onde hoje funciona a delegacia abrigou o DOI-CODE, que foi o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, que foi um órgão de repressão da ditadura militar. Bom, a repercussão pelas redes sociais, é claro que a gente vê aí as manifestações. Bolsonaro disse, segundo a USP e a Rede Globo, manifestação do PT contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tem 5 bilhões de pessoas. Ele ironizando, né? Não, foram 6 mil pessoas. Nicolas Ferreira também publicou lá e disse, se Bolsonaro comer um pastel na Avenida Paulista, vai ter mais gente do que teve no ato. Ele colocou lá também essa ironia, né? Vamos colocar assim. Bom, Sâmia Bonfim colocou no seu Instagram, a luta pela devida punição dos golpistas se faz na rua. A manifestação de hoje em São Paulo deu recado. Bolsonaro na prisão. Por todo o Brasil também aconteceram ou acontecerão atos. Vamos seguir na pressão até que a justiça seja feita, sem entrar detalhes aí sobre a quantidade de pessoas. Vamos lá, Josias, é possível comparar um ato com outro? Quando a gente olha os números, eles são, vamos colocar assim, significativos para medir a força do que o Brasil está interessado? A direita bolsonarista e a esquerda lulista se comportam como adolescentes no banheiro da escola, né? A minha manifestação é maior do que a sua, dizem uns aos outros. Aí você vai ver as manifestações, os atos são menores do que os donos supõem, né? As organizações de esquerda, partidos de esquerda, que são simpáticos ao Lula, levaram, como você realçou, Fabíola, 6,6 mil pessoas à Avenida Paulista nesse domingo. Muito menos, é preciso constatar, muito menos do que as 18,3 mil pessoas que foram ouvir o Bolsonaro na praia de Copacabana há 2 semanas. Agora, se você soma os 2 atos, havia 25 mil pessoas na rua, mas o povo não foi à avenida. Todos sabem que o futuro da proposta da anistia depende da vontade do asfalto. Ou tem pressão popular, ou não sai a proposta. E no Brasil, a rua não costuma ficar fora das crises, sobretudo quando as crises se agravam. Mas nesse momento, essas 2 manifestações, esses 2 atos, emitem sinais muito eloquentes de que o povo está mais preocupado com o preço do ovo. A manifestação de Copacabana era depositária ali da esperança do Bolsonaro, que está lutando por uma anistia que o livre da cadeia, está pouco se lixando para os encrencados do 8 de janeiro. Ele quer se livrar da cadeia. E a multidão que foi a Copacabana não era nem representativa do eleitorado dele, Bolsonaro. Era só uma amostra
do extrato mais radicalizado do eleitor que optou pelo Bolsonaro em 2018, em 2022. E a anistia não interessava nem a turma que estava no carro de som. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele está de olho no espólio político do Bolsonaro, não na clemência. Ele quer pouco, está pouco se lixando também para a anistia. Faz um jogo de cena, mas o interesse dele é herdar os votos do Bolsonaro. E nesse ato da Paulista, houve um esforço da esquerda para impedir que o outro lado monopolize o asfalto. E o Guilherme Boulos disse lá, a anistia é o escambau. Mas em fevereiro, agora, mês passado, em fevereiro, no início do mês, o PT e os seus satélites se uniram ao PL do Bolsonaro para alçar à chefia da Câmara o Hugo Mota. Esse Hugo Mota é um deputado que pertence ao Centrão, que hoje é o fiel da balança no debate sobre a anistia. O Centrão vai decidir para que lado vai a proposta da anistia. Aprova, vai para o arquivo. E perde tempo, Fabíola, quem espera que as ruas consagrem essas mumunhas brasilienses. Então, como disse, foram, se você soma esses dados levantados pelo monitor que mediu as duas manifestações, foram 25 mil pessoas para a rua, nas duas, somando as duas. Mas o povo não estava na avenida não, Fabíola, nem numa nem na outra.